Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa descontraída, mas para que a gente consiga traduzir para o seu negócio aquilo que de fato são as melhores práticas de gestão e que você consiga potencializar o crescimento estruturado do seu negócio. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, de cases de sucesso capixaba, e hoje o gestor convidado é o Valcemiro Nossa. Ele que é graduado em contabilidade, doutor em controladoria pela USP, membro da Academia Capixaba e Brasileira de Ciências Contábeis e CEO e fundador da FUCAP Business School. A FUCAP Business School, que é uma faculdade que atua na área de negócios, tem graduação, MBA, mestrado e doutorado. Na sua curta jornada de 20 anos, já alcança a posição de estar entre as 10 melhores instituições de ensino do país e teve um dos seus cursos considerados como um dos melhores cursos de economia do país. Valcemiro, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com vocês. Fala um pouquinho para a gente sobre a FUCAP, sobre o negócio em si. Então, a FUCAP, né, vai estar fazendo agora 22 anos, é um projeto que eu tive a honra, né, de estar nele desde o começo, desde o projeto inicial. E a ideia mesmo da FUCAP em si foi ter aqui no estado, né, uma instituição, inicialmente de pesquisa e ensino, mas de excelência, ou seja, que fosse um pouco diferente das instituições que já existiam aqui. Então, o projeto foi pensado desde o início de fazer algo que trouxesse uma agregação de valor diferente das instituições já existentes. E a ideia mesmo desse projeto, ele começou quando eu estava em São Paulo, lá na USP, fazendo meu doutorado. Foi quando eu conheci o professor Aridelmo, né, mais de perto. E naquele momento é que nós começamos a pensar, vamos voltar para Vitória, fazer o que em Vitória, né? São Paulo tinha várias oportunidades lá muito promissoras, tanto no mercado de trabalho fora da academia, quanto dentro da academia. Então era um mercado assim esplendoroso lá, e a gente poderia ficar lá e ganhar muito dinheiro. Mas a ideia era, não, gostaríamos de voltar para o nosso estado, né? Primeiro que a qualidade de vida aqui, comparado a São Paulo, aí você tem muitas outras oportunidades de qualidade de vida, mas além disso, era um estado que precisava ser desenvolvido, né, de ter uma parte de educacional para negócios mais desenvolvida. Até então tudo girava em torno de Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Então nós começamos com a ideia, dá para a gente voltar e estruturar realmente um projeto que traga um pensamento diferente daquilo que existe. Então foi daí que a gente começou essa ideia, mas sempre com foco mesmo na excelência, né? Eu lembro, hoje a FUCAP está ali em frente à UFES, mas vocês iniciaram numa salinha, né? Então, a região da Praia do Canto. O primeiro mesmo contato, né, que a gente teve com o público, né, que foi lá para se inscrever no nosso primeiro projeto, que foi um mestrado profissional em ciências contábeis, a gente tinha uma salinha de 4 metros emprestada. Eu não me lembro mais o nome da rua, mas era aqui na Enseada do Suá, inclusive. Aquela salinha, as primeiras inscrições foram feitas aí. Depois nós conseguimos alugar um espaço que era um prédio com 2 andares, onde a gente já tinha 2 salas de aulas no andar de cima, um escritório embaixo, e a coisa foi acontecendo aí. Em torno de 2 anos, nós já não coube mais, né, já num processo de expansão, nós fomos aqui para a Ponte Ayrton Senna, do lado aí, onde hoje tem um prédio da Unimed, né, então a FUCAP já foi ali um tempo também, por 1 ano e meio mais ou menos, e foi quando nós decidimos ter graduação, foi em 2005, e aí nós mudamos lá para Fernando Ferrari, né, que é lá próximo lá da Universidade Federal. Então, naquele momento nós fomos aí exatamente onde estamos hoje, e é claro, era um prédio muito diferente do que tem hoje, né? Na verdade eram alguns galpões que tinham aí da antiga Texaco que funcionava aqui, e ao longo do tempo nós fomos recriando aquele espaço, né, e está lá como está hoje, né? Eu imagino que a dinâmica de um mestrado é muito diferente de uma graduação, né? Principalmente porque a graduação você acaba tendo a possibilidade de ter contato com alunos mais jovens, né, que estão saindo ali do ensino médio, enfim, que tem as suas características específicas de pessoas que são de fato mais jovens.
E aí acho que eu queria entender como é que foi um pouco dessa mudança de dinâmica mesmo entre os alunos e como que foi também a percepção, como vocês começaram com ciências contábeis, essa percepção para começar a olhar outros cursos que de fato pudessem agregar um pouco em relação ao que já existia ali e que tivesse conectado com a parte de negócios, que era o objetivo principal de vocês também. Perfeito. Assim, a ideia de começar com o mestrado, né, ela foi algo um pouco estratégico no sentido assim, poxa, é uma instituição que está começando, se eu coloco mais uma graduação sem de cara ter um grande diferencial, eu seria mais uma instituição e não conseguiria, o mercado talvez não conseguiria diferenciar essa instituição de outras que já existiam. Então, mestrado não tinha aqui em Vitória. Aliás, tinha até um aí que estava para ir, mas não foi, enfim. Mas nós chegamos. E por que começamos com ciências contábeis? A minha formação é de ciências contábeis, do Aridelmo também. Pessoas que nós trouxemos nesse início de São Paulo, do Rio, eram da área de ciências contábeis, então naturalmente era o nosso primeiro core, seria isso aí. Mas desde o início tínhamos uma ideia de ter cursos na área de negócios. Então assim, já fazia parte do plano, consolidando essa área, nós vamos pegar mais uma área e assim sucessivamente. Não tínhamos nenhuma intenção inicial de fazer curso de graduação, isso não fazia parte do nosso projeto. Mas no momento que nós estávamos credenciando o curso de mestrado lá no Ministério da Educação, na CAPES, nós tivemos inclusive quase 3 anos, né, de tentativas lá para credenciar. Quando nós conseguimos realmente o credenciamento, nós assinamos uma condição lá com eles de que nós teríamos curso de graduação. Foi uma condição que nos colocaram para ter aprovado o curso de mestrado. A legislação não exigia isso, mas, né, por uma boa política, nós assumimos de que iríamos sim fazer o curso de graduação. E aí que vem a questão, né? O público de um curso de graduação é realmente diferente de um público de mestrado. Né? O mestrado nós tínhamos realmente uma demanda muito reprimida aqui no estado, então não vou dizer que não foi, que não foi difícil. Não, foi difícil sim montar as primeiras turmas, porque era um projeto que estava nascendo, mas eu diria que as pessoas, a partir do momento que você anunciava que tinha um mestrado, as pessoas vinham, porque tinha uma demanda reprimida. E na graduação, será que vai ser assim? Tem várias graduações aqui já sendo oferecidas. Então, como nós tivemos que fazer um projeto de graduação pelo compromisso que fizemos lá com o Ministério da Educação, a ideia foi, primeiro, que curso de graduação vamos fazer? Tem que ser um curso diferente do que já existe. Mas que diferencial iríamos trazer? Então, o primeiro passo, nós fomos ao mercado, nas empresas, consultar, fazer uma pesquisa, né, com CFOs, nas áreas de recursos humanos, áreas de controladorias, tentando ver assim, qual tipo de profissional você gostaria de receber na sua empresa pronto para trabalhar, que seja recém-formado. E aí, nesse diálogo, né, dentro da área de negócio, nós estamos construindo aí várias habilidades e competências necessárias para se ter realmente um profissional formado da forma que eles requeriam. Isso de um lado, né? Pesquisamos empresas aqui no estado, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Não foi uma pesquisa tão científica, mas uma amostra que nos deu uma percepção de qual era o profissional desejado. A partir daí, nós fomos atrás das instituições de ensino. E aí pegamos algumas maiores aí, FGV, IBMEC, que era fora daqui, e outras médias, tentando ver o que era o currículo deles, como eram as práticas de ensino deles. E vimos que entre o que o mercado estava praticando, mesmo essas tidas como melhores, e o que o mercado desejava de profissional, tinha um gap aqui. Então, nós temos que atacar esse gap. Perfeito. Então, o projeto começou a partir daí. E aí fomos para o mundo internacional tentar buscar benchmark do que fazer, né, para fechar esse gap. Coincidentemente, no ano de 2003, eu acabei sendo convidado para participar de uma reunião lá na ONU, lá em Genebra, na Suíça. E um dos assuntos a ser discutido nessa reunião, que era um grupo voltado para a área de contabilidade, era um modelo de currículo para os cursos de contabilidade nos países emergentes, que era o Global Accounting Curriculum, ou seja, o currículo do contador global. Esse era o nome que era dado. E acabei indo nessa reunião, né, eu e o professor Aridelmo também,
Ficamos uma semana lá em Genebra e capturamos esse modelo, trouxemos, montamos um grupo de trabalho, falamos, vamos nos debruçar para ver o que é exatamente esse modelo, e vimos que aquele modelo ele cobria exatamente aquele gap que nós estávamos buscando. Então, a partir daí, nos encorajamos a implementar o primeiro curso de graduação com esse currículo do Contador Global. Bom, o que ele trazia de tão diferente? Bom, principalmente a parte quantitativa, né? Então, assim, o nosso curso lá, digo nosso porque nós replicamos o que tinha de diferencial para a administração e para a economia depois. Nós unificamos as 3 áreas. O que ele tinha de tão diferente? Toda a matemática que tem na engenharia tem dentro dos nossos cursos. Esse era um diferencial proposto lá pelo modelo da ONU. Parte de economia tem um aprofundamento muito forte. Parte de gestão tem um aprofundamento forte. TI, tecnologia da informação também. Então, são algumas áreas que você não vê isso nos cursos, principalmente ciências contábeis, administração e economia. Então, nós trouxemos isso tudo para dentro do curso, unificamos 3 cursos. Então, 2005 começou ciências contábeis, 2006 administração, 2007 economia. Então, foi um rol de sequência que nós fizemos. Fantástico. E é claro que isso trouxe uma robustez muito grande para o curso, que ao mesmo tempo, né, poderia trazer bons resultados, mas teve muito nível de dificuldade, porque os alunos que lá chegaram inicialmente, poxa, vou fazer um curso de contabilidade, um curso de administração, isso é facinho e tal, e não era. Então a gente teve uma barreira muito forte para poder reter esses alunos e tal. Então, só para vocês terem ideia, a primeira turma que nós tivemos de graduação, praticamente 100% dos alunos tiveram bolsas, e ainda nós pagávamos a eles um valor de uma bolsa para pesquisa para poder retê-los lá. Mas eles foram condizentes aí até o final e fizeram realmente um bom resultado, que aí automaticamente depois isso foi evoluindo sem a necessidade de eu conceder bolsa para poder atrair o aluno. É interessante, Valsemiro, dentro da trajetória da FUCAP, que tem 22 anos e tem alguns resultados que são emblemáticos, né? Como está entre as 10 melhores instituições de ensino. E você citou um ponto importante, que em 2007 eu entrei na FUCAP, no mestrado da FUCAP, e me impressionava o rigor que era exigido dos alunos. Eu não estava naquela assim, vou só fazer um mestradozinho, não, mas era uma exigência muito forte. Lembro que da minha turma, acho que minha turma tinha 12 pessoas, talvez 2, 3 ali concluíram o curso, eu fui concluir só em 2012. E me parece, na época eu entendi que era uma forma de vocês também obter a qualidade dos papers que eram produzidos, dos trabalhos que eram produzidos, e com isso também conseguir alcançar métricas de reconhecimento. A estratégia foi um pouco essa, e como que vocês pensaram nisso, né? Dá para ver claramente que desde o começo vocês estão pensando em como atender requisitos das empresas internacionais, etc. E na época, como aluno, eu tive essa impressão. Eu falei, a régua é alta e a produção também é de boa qualidade. E isso, em 5 anos para frente, gerou resultados que são inegáveis, né? Então, a gente desde o início, é claro, tem uma estratégia por trás, sim. A gente tinha 2 focos principais. Primeiro, eu tenho que gerar algo que agregue valor ao mercado. Então, o mercado tem que olhar esse produto que eu estou gerando, que é um aluno bem formado, bem treinado, e ele compre a ideia de que esse cara é bom para ele contratar. Esse era um segmento. Mas, do outro lado, eu também tinha que olhar o meu regulador para saber como é que ele vai me avaliar, né? E nem sempre a métrica do avaliador é a mesma métrica do mercado. Tem umas divergências aí. Então, a gente ficava com um olho lá e um olho cá. Quando eu olho para a métrica do avaliador, a produção científica era um carro-chefe para eles. Então, poxa, eu não posso perder isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que o fato de você tentar produzir, né, papers, né, pesquisas que gerassem resultados relevantes ao ponto de serem publicados em journals internacionais e tal, isso por si só já criava na pessoa que estava fazendo isso um treinamento que era bom para o mercado também. Então a gente viu que essa ligação ela existe, quer dizer, quem é um bom pesquisador consegue claramente visualizar um problema, acha metodologias para solucionar aquele problema, que é o que a pesquisa faz,
Opa, se esse caso tem se essa pessoa tem esse raciocínio mental muito claro, ele é um ótimo gestor lá, ele é uma ótima pessoa para resolver problemas no dia a dia também. Então, essa metodologia mental da pesquisa ajuda ele também no dia a dia. Então, a gente viu que, ao longo do tempo, essas coisas elas tinham também uma sinergia. Então, e é claro, a gente sempre teve metas, né? Para vocês terem ideia, em 2003, 3 anos depois que começou o primeiro curso de mestrado, nós tínhamos uma meta de ser campeão num congresso. Né? Até porque nós queríamos mostrar que a gente estava fazendo pesquisa, porque a CAPES não estava nos dando o credenciamento. E em 2003 fomos num congresso lá em Atibaia, na primeira turma de mestrado, com 19 trabalhos aprovados num único congresso. E lá nós descobrimos que a gente era o segundo lugar daquele congresso em quantidade de trabalhos publicados. E foi ali que a gente ganhou uma reputação maior, porque várias pessoas da CAPES, né, que nos estavam avaliando, estavam lá presentes e viram aquele resultado e automaticamente é ali que nós ganhamos uma boa reputação. Então, assim, teve todo um trabalho desse, isso em nível nacional, depois fomos para nível internacional. E aí tem umas coisas que a gente fez lá atrás que, assim, poxa, as pessoas às vezes nem percebiam, né? Nós criamos um prêmio de monografia, chamava Prêmio Professor Eliseu Martins, depois passou-se para o nome de Prêmio Excelência Acadêmica. Qual era o grande objetivo disso aí? É claro, era premiar alguém, muitas pessoas aí que nesse estado foram premiados, fizeram mestrado, o prêmio era 3 bolsas de mestrado, só que isso era aberto ao Brasil inteiro. Então, qual foi a estratégia inicial disso? Olha, como é que eu aviso uma instituição de ensino lá do Sul que existe uma FUCAP, que tem um curso de mestrado, como é que eu faço a comunicação chegar lá? Mandando uma mala direto falando do curso? Talvez eu não conseguisse. Mas quando eu mandava uma mala direto falando assim, olha, tem um prêmio aqui, pega seu aluno, pede para ele concorrer aqui, opa, o olho voltava para cá e eles enxergavam a FUCAP. Então tem estratégia desse tipo que a gente foi adotando para dar visibilidade, né? E aí depois internacionalmente, nós criamos uma revista, um journal internacional, publicado em inglês e português, né? E as pessoas na época falavam, poxa, mas estão criando uma revista em inglês aqui no Brasil? Cara, estou pensando lá fora, não estou pensando no Brasil. Né? Então fomos a primeira revista na área de negócio a publicar em inglês e português. Hoje a revista é conhecida mundialmente, as pessoas lá de fora publicam aqui, sabem que existe uma instituição chamada FUCAP que está por trás da revista. Então assim, são algumas estratégias que a gente foi olhando e tentando canalizar para que tivesse um resultado em algum momento. Né? Fez claramente, né, Bruno, que vocês entendem os requisitos, né, seja os requisitos exigidos pelas empresas, seja os requisitos exigidos pelo MEC e pelos diferentes, né, entidades da educação, vocês sempre buscaram alcançar isso para ser reconhecido. E foram, de fato, acho que com 10 anos de idade, foram reconhecidos uma das principais instituições de ensino no país também, né? Imagino que perseguindo cumprir esses requisitos e, obviamente, alcançando, né, de forma... Então, foi exatamente em 2010, né? A gente teve a primeira vez, nós aparecemos no ranking, né, do IGC, que é o Índice Geral de Curso lá do Ministério da Educação, com nota 5, que é a nota máxima. Naquele ano, 22 instituições no Brasil tiveram nota 5. Apenas 22 de 2.300 e alguma coisa. E no ranking dessas 22, nós estávamos exatamente em 10º lugar. Naquele ano de 2010. E aí de 2010 até hoje, sempre ficamos entre as 10 primeiras. Né? Já ficamos nono, sexto, já fomos para o 8º, agora nós estamos em 7º, aguardando aí um resultado que está para sair esse ano aí de um novo ranking. E junto com isso, tivemos também a nossa graduação, né? Já desde o ENAD, né, a prova que é dos alunos, depois a nota do curso, que isso tudo somado é que vai dar esse índice geral de curso. O nosso curso de economia, 2017, já em 2013, 14, ele já apareceu em 4º lugar no Brasil. Em 2017 ele foi para o 1º lugar e está até hoje. É o curso de maior qualidade medida lá pelos indicadores do Ministério da Educação atualmente. Sensacional. E o de contabilidade é o 2º. E hoje tem uma clara atuação de vocês, estratégia também de expansão
nacionalmente, né? Como é que está? Você estava falando antes da gente iniciar aqui que você tem atuação em 16 estados, estrutura física em 4, se eu não me engano, né? Qual que é essa estratégia de expansão? Então, nós vimos num ritmo, né, de expansão aí antes da pandemia. A pandemia, vamos dizer assim, tivemos que dar uma freadinha no processo, porque ficou muito em definição aí durante os 2 anos, né? Mas nós agora realinhamos o projeto novamente e voltamos. Mas atualmente nós estamos, além de Vitória, né, que é a sede, nós estamos em mais 4 estados, que é Rio de Janeiro, Maranhão, Brasília e Belo Horizonte, que temos sede física, né? Mas, além desses 4, quer dizer, somado todos os estados onde nós estamos envolvidos, nós já tivemos ou estamos tendo, né, atuação em 16 estados, ou seja, tivemos cursos, principalmente de mestrado e MBA, em 16 estados diferentes. Aí, principalmente quase todo o Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O Sul é que a gente foi menos, a gente teve menos. Temos agora um projeto lá em Santa Catarina também, mas principalmente Nordeste e Norte tivemos uma forte atuação aí ao longo desse tempo. E a ideia agora, nós temos um projeto de inovação aí que a gente quer levar também para essas unidades. Como é que é o racional na escolha, por exemplo, de uma cidade? Quais indicadores vocês avaliam? Ou o modelo que vocês tiveram inicialmente na cidade de Vitória, ou, enfim, as características que você tinha talvez em Vitória eram consideradas também nessa replicação? Ou vocês começaram a analisar outros locais que teriam ali características até mesmo distintas do que vocês encontraram inicialmente na cidade de Vitória, mas que poderiam ter aderência ao modelo de negócio? Boa pergunta. Na verdade, assim, a gente nunca teve um plano dizendo essa vai ser a próxima cidade. Praticamente nós fomos procurados pelas cidades. Então, aquela que nós éramos procurados, olhava o projeto, tem viabilidade? Vamos indo. E assim, teve momento que a gente tinha convite de 6 cidades. Opa, no momento só posso ir para 2. Então, canalizava aquelas 2 e botava na fila as outras para ir chegando. E isso tivemos bons canais aí para chegar nesse processo. Eu sempre fui muito envolvido, né, com, por exemplo, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Federal de Contabilidade. Já desenvolvi muitos projetos com eles, parceria com eles, ou até mesmo em comissões deles, né? Conselho Federal, eu organizei 3 congressos no Brasil, congresso que tinha 6 mil pessoas, 8 mil pessoas, foi em Belém, foi em Gramado, foi em Fortaleza, e eu coordenei esse negócio. Então, assim, o Brasil inteiro, na área de contabilidade, me conhecia bem, porque eu falava nesse congresso para 8 mil pessoas. Então, as pessoas sabiam quem era o Valsemiro. E, por tabela, conhecia a FUCAP. E aí, por meio desse processo, nós acabamos fazendo uma parceria. Uma das primeiras foi com Cuiabá, onde teve participação do Conselho Federal, inclusive até aportando recurso para o curso. E aí isso se alastrou dentro do conselho como um todo. E aí os vários conselhos, eu também quero, e aí começou toda uma corrida e a gente foi tentando atender essas parcerias com os conselhos. E aí depois fomos para o Conselho Regional de Administração também, fazendo a mesma coisa. Então, assim, sempre fomos muito mais procurados por eles do que nós indo até eles. É claro que tem alguns estados, não, a gente foi atrás. Rio de Janeiro, por exemplo, nós fomos para o Rio de Janeiro, não fomos procurados por ele. Mas era uma estratégia também estar numa cidade, né, que já tivesse uma visibilidade maior, né? Então, foi mais ou menos esse o processo. E agora, dentro desse processo de expansão, a ideia é que a gente continue estruturando unidades físicas, né? E a meta é mais 5, 6 anos aí, estar em todos as 27 capitais, pelo menos. Eu imagino que na época da criação da FUCAP não existiam alguns meios, principalmente meios de comunicação, enfim, tecnologia, que a gente vê sendo aplicados à educação. E a gente vê também um movimento de grandes empresas, né? Empresas conhecidas mundialmente, que não necessariamente exigem graduação de indivíduos para poderem fazer o seu processo de contratação, né? Como que na estratégia de crescimento da FUCAP e ao enxergar esses novos modelos educacionais que passaram a surgir e a essa exigibilidade ou não de graduação, de pós-graduação, e como que as pessoas têm enxergado isso, se a pessoa olha para o futuro e se vê fazendo uma graduação ou se vê fazendo
cursos livres específicos, como que vocês enxergam essa estratégia de crescimento e como que vocês têm olhado para isso de um modo geral? Perfeito. Bom, assim, realmente o modelo ele tem mudado muito, né? Mundo afora, a gente tem pesquisado bastante isso, né? E o modelo de aula ele tem mudado, né? Tanto nos cursos formais mesmo, quanto nesses mais informais, livres, né? Então, assim, eu vejo que há uma tendência de muitos quererem fazer cursos livres, sem ter uma graduação formal. Isso tem um lado bom, que assim, as pessoas ficam realmente mais livres para ver aquilo que ela quer, mas por outro lado, provavelmente em algum momento ele vai sentir falta de alguma base que ele não escolheu fazer e que vai fazer diferença lá na vida dele. Esse é um lado. Mas, assim, se você pega, por exemplo, a própria Universidade de Harvard, eles têm vários cursos gratuitos lá. Você vai fazendo gratuito, inclusive. Ah, não, eu quero uma certificação. Opa, quais você já fez? Paga aqui, tem a certificação. Então, assim, eu acho que vai ser uma mistura dessas duas coisas, né? Muita gente vai querer realmente estudar aquilo que ele quer estudar, sem ter uma grade engessada dentro de um curso. E tem outros que vão ter que fazer, e também tem cursos que vão se adaptar mais, ou seja, eu tenho uma grade mínima aqui que você tem que fazer de qualquer jeito, toda essa parte aqui é livre, você pode escolher fazer. A gente está uma tendência de ir muito mais para esse modelo, né, de você ter algo mais duro, ou seja, matérias que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum, que é base, e você tem um leque de matérias que depende de para onde você quer ir. A gente já faz isso muito desde que nós implantamos lá um projeto chamado Desenvolvimento Humano Integral. Ou seja, o aluno ele tem que construir um projeto de vida para ele, para ver qual é a trilha que ele quer seguir. Com base nessa trilha, a gente tem uma equipe que ajuda ele a escolher qual a melhor matéria para que ele alcance aquela trilha que ele quer. Isso já tem na FUCAP desde, sei lá, 2012, 2013. Isso é um pouco do que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, o conceito de majors e minors, de ter um pouco dessa concepção de um curso, não necessariamente eu entrando junto com uma outra pessoa num curso de graduação, a minha formação, de certa forma, vai ser completamente diferente, exatamente pelas escolhas que eu vou fazendo ao longo dessa jornada da graduação. Eu diria... E dentro da FUCAP também você pode justamente fazer essas escolhas de aulas XYZ, adequar o seu cronograma, né, a sua... Então, ainda sim, mas ainda dentro de um certo engessamento, né? Porque eu tenho lá um rol de disciplinas optativas. E aí ele vai ter que escolher dentro daquele rol, né? Então pode ser que naquele semestre que ele quer aquela matéria, ela não está sendo oferecida. Tem que aguardar um outro momento. Mas, assim, eu acho que lá fora ainda se tem um grau de liberdade muito maior de fazer isso, porque, provavelmente, dependendo do país, a regulação não é tão engessada. Aqui no Brasil nós temos um processo regulatório ainda bastante fechado, né? Você não pode... É claro, tem uma liberdade que, se você souber trabalhá-la, você consegue fazer umas mágicas boas ali dentro. Encontrar as brechas. Oi? Encontrar as brechas. Encontrar as brechas, mas sim, de forma legal mesmo. Lógico. Mas ainda é um pouquinho engessado, sim, né? Então, assim, tem um pouco dessa amarra, mas eu acho que isso é questão de tempo para essas amarras também irem se dissolvendo. O próprio curso de Ciências Contábeis, por exemplo, está numa discussão agora, inclusive está em audiência pública, até dia 31 agora, as diretrizes para o curso de Ciências Contábeis no Brasil. Está sendo discutido lá no Ministério da Educação, e o próprio Conselho Federal de Contabilidade mobilizou aí a classe inteira, as academias e tal, para discutir um modelo que vá realmente valer daqui para frente. E pelo que eu percebi lá, pelo que eu já li, no espetáculo também que já dei lá, está sendo uma grade muito mais flexível. Você não tem que ter... Você tem que ter, olha, você tem que abordar esse conteúdo, esse conteúdo, esse conteúdo. Agora, se vai ser uma matéria, duas, três, qual matéria, está ficando livre isso. Então, se isso for aprovado, eu acho que já é um bom passo para a gente seguir numa linha como essa que você falou aí. Sim. Pegando a linha de diversificação, vamos dizer assim, do ensino, e trazendo a iniciativa que a FUCAP fez, que foi criar o Hub, né, de inovação, deve estar completando 1 ano, 2 anos, né, o Hub. Como que vocês pensaram o Hub integrado ao ensino para os alunos? Como que funciona essa sinergia, né,
esses dois projetos. Perfeito, perfeito. Eu ia até já adiantar um pouquinho essa fala ali atrás, mas eu falei só que nós tínhamos uma área de inovação, né? Mas era exatamente esse ponto que eu queria chegar. Que aconteceu? 2017, mais ou menos, 2018, nós fizemos um olhar para dentro da FUCAP, né? Juntamos lá uma equipe, falamos assim, olha, vamos ver quem é a FUCAP de fato. E aí olhamos para trás. E aí quando você olha para trás, olhando na época 17, 18 anos, você via que, poxa, bom projeto, teve bons resultados, estamos aí com uma boa reputação, isso é legal, né? Mas quando você olhava para frente, cara, tem um abismo aqui na frente, ou façamos algo diferente, ou não seremos sustentáveis. Então, assim, esse era o momento. Então foi aquele momento que, opa, vamos replanejar tudo, ver aonde que os pontos fortes que nós temos, onde que estamos fracos ainda, dado a competitividade que está vindo aí à frente, tecnologia, essa coisa toda. E aí focamos em alguns pontos específicos, né? Primeiro, avanço tecnológico. Eu acho que a gente não pode ficar de fora disso e estamos cada dia mais tentando avançar, né, com aulas interativas, aulas onde eu consiga fazer online também, enfim, tem todo um processo nesse sentido. Aulas híbridas, às vezes com pessoas presenciais, outras em casa. A pandemia ajudou muito a acelerar esse pensamento, mas também uma coisa que desde o começo da graduação, quando nós fizemos uma pesquisa no mercado, para entender o mercado e tal, era uma aproximação maior do mercado. Então pensamos o seguinte, poxa, a FUCAP sempre pensou em ter um ensino focado nas necessidades de mercado, ou seja, tem uma interação aí muito forte. E não quer dizer que assim, eu tenho que pensar só o mercado e esquecer que tem uma fundamentação teórica. Porque mercado sem fundamentação teórica não sobrevive. Fundamentação teórica sem uma aplicação lá no mercado também fica perdido. Então, eram essas duas coisas funcionando juntas. E ao longo desses 17, 18 anos, a gente sempre olhou o mercado lá, nós aqui, e com pontos de contato. Então eu procurava trazer um professor que tinha uma boa experiência de mercado, era também um professor bem formado, eu trazia empresários para falar com os alunos, levava os alunos até as empresas, tudo contato pontual. E foi aí que nós pensamos na ideia de ter um hub de inovação dentro da escola e admitir startups, admitir empresas, startups, e não só startups, também com lab, né, laboratórios aí de empresas maduras, que pudessem levar seus problemas lá para dentro e que a gente pudesse, de alguma forma, nos debruçarmos sobre eles. E foi nesse momento que veio a ideia do Hub, e aí sim, fizemos toda aquela construção lá, todo aquele projeto. E hoje nós estamos lá com 12 startups, uma meta é chegar a 20. E qual é o olhar que a gente tem para o Hub hoje? Quer dizer, é um ambiente onde eu tenho ideação, aceleração, incubação, todo aquele processo lá das startups, mas esse não é o core principal do Hub. O core principal eu tenho que criar um ambiente de aprendizagem diferente do que eu tenho hoje. Então, a gente chama te diz que é uma fusão entre a academia e o mercado. Os dois estão no mesmo local. Então eu trouxe as empresas para dentro da escola, onde o aluno ele está tanto na sala de aula tradicional, que ainda existe, mas ele também está dentro da sala de aula, que é o Hub, é a empresa. Então ele está ali dentro. Então ele está trabalhando problemas reais das problemas empresas. Reais. Então, as empresas recebendo consultoria dos alunos. Exatamente. Ano passado nós tivemos as nossas primeiras experiências. Na verdade, não tinha metodologia para isso. Nós procuramos aí mundo afora. Não tinha uma metodologia que fosse exatamente que encaixasse nesse modelo que nós estávamos pensando. Então, tivemos que desenvolver a metodologia. E aí desenvolvemos lá Challenge-Based Learning, ou seja, aprendizado baseado em desafios. Esse foi o nome que nós demos lá, que é uma adaptação do PBL lá, né, do Problem-Based Learning. Então adotamos isso e no ano passado nós tivemos, o segundo semestre principalmente, testando essa metodologia. Então nós tivemos 6 desafios. O que eu chamo de desafio aí é um problema ou uma meta que a startup tem para cumprir ou para resolver e que ela não sabe por onde começar, né? Então, pegamos esses desafios, levamos para a sala de aula, aderente à disciplina que compete àquele assunto,
junto com o professor, e pode ser 1, 2 ou 3 disciplinas, e aí pegamos esses alunos, separamos em times, automaticamente esses alunos foram à busca de solução. E aí, assim, com muita fundamentação teórica, eles foram estudar o assunto e também desenvolvendo soluções. E aí, ao final, eles apresentam essas soluções para os CEOs lá, para a equipe da startup, e eles automaticamente adotam ou não aquela solução. E para nossa surpresa, assim, quase todos os desafios foram adotados. E teve um desafio lá, por exemplo, de um planejamento estratégico, que tinham vários times, acho que eram mais de 10. E ao final eles apresentaram, cada time apresentou a sua solução, e aí foi aglutinado 3 times, refaz agora, né, as 3 ideias juntas, que estavam próximas, e eles adotaram isso e compararam isso com uma consultoria externa que a empresa estava fazendo. E a consultoria falou, peraí, eu quero até esses alunos para trabalhar comigo, porque o resultado foi bem relevante. Isso foi bom porque deu, inclusive, uma credibilidade perante as startups de que a solução feita pelos alunos com o professor tinha relevância, comparada ao que ele estava encontrando no mercado. E tem muito disso, eu já fiz parte de empresa júnior, né? Então acho que tem um pouco dessa visão ainda, né, de que aquele aluno que está na graduação, de como se ele não tivesse ainda pronto, né, para de fato sugerir ou propor ali um modelo, ainda que seja de consultoria para empresas. Né? Acho que essa mescla, essa junção entre a academia e o mercado, essa troca de experiência, acho que um pouco da abordagem que vocês acabam tendo em relação ao ensino como um todo, propicia, na verdade, que esse aluno que está ali na graduação, que ele tenha também uma visão um pouco mais empreendedora e se coloque no lugar do empreendedor e naturalmente consiga sugerir soluções para isso. Né? O que vocês enxergam, por exemplo, em relação ao aluno, não só como alguém que vá trabalhar em um determinado negócio, mas que possa, assim, também criar o seu próprio negócio a partir do ambiente que ele está inserido, né? Então, eu falei em algum momento aí que a gente tem um plano, um projeto de vida que o aluno constrói, né? Então, lá, esse projeto de vida ele acaba se desdobrando em áreas diferentes. Então, você tem pessoas que querem ir para a área acadêmica, pessoas que querem ser gestor de grandes empresas, tem pessoas que querem ser empreendedoras, tem pessoas que querem vir para o serviço público. Então, você tem, acho que são 6 ou 7 áreas que são basicamente escolhidas por essas pessoas. E aí, aquele que escolheu ser empreendedor, toda a trilha dele é voltada em cima disso, né? E com o Hub agora, ainda mais. Se ele quiser empreender lá dentro com uma startup para ele tem abertura para isso. Ou seja, para ele gerar uma ideia, né? Que ele queira gerar um negócio e seguir. Além disso, essas startups que hoje estão lá, a FUCAP faz um aporte de até R$100 mil para cada uma delas, quando elas entram, e elas têm um período de contratual de 2 anos para ficarem ali, com esse ambiente, né, disponível para o aprendizado. E é claro, depois dos 2 anos, a gente pode fazer uma avaliação. Se eles quiserem ficar e eles realmente estão agregando muito valor ao nosso ensino, pode ser que a gente estenda esse contrato. Mas esse aporte que a gente faz, a gente tem como investidor anjo, a gente tem direito a uma compra, uma aquisição, né, uma opção de compra daquele percentual contratado lá. Ao final dos 2 anos, a FUCAP não quer ficar com essa participação, ela vai ter que sair. E essa saída a preço de mercado, a gente quer comercializar com preferência aos alunos e professores que mais atuaram nos projetos daquela empresa. Então tem toda uma articulação dessa que se o aluno quiser ser um empreendedor junto com aquela startup e seguir, ele tem essa opção lá na frente, né, desde que ele queira realmente adquirir as cotas. Se o aluno não quiser, o professor não quiser, aí vai para o mercado. Então essa é a ideia. A ideia é fantástica. Que é para poder dar um incentivo, né, para que ele tenha realmente interesse. Quando estiver completando 2 anos da primeira, a gente vai ter que convidar você de novo para falar como é que foi a experiência e o aprendizado. Com certeza, com certeza. E assim, para nós, né, o aprendizado, né, nós enquanto gestores, enquanto pensadores da ideia como um todo, é aprendizado todo dia. Assim. Você perguntar assim, como é que vai ser no final dos 2 anos? Cara, não tenho a mínima ideia exata, tem uma ideia pensada, mas só que as coisas vão acontecendo, às vezes, de uma forma até melhor do que a gente esperava, né, em algumas situações. Né, e outras não, outras são contrárias. Você, Mira, a gente gosta de trazer algumas práticas de gestão e trazer para o público que tá escutando como que a gente pode implementá-las, né, no dia a dia das diversas empresas.
tem uma prática de gestão, na verdade tem duas que eu gosto muito da FUCAP, que uma delas é a contabilidade diária, né, na qual vocês fazem o fechamento contábil diariamente, né, consegue fazer projeções, olhar como que, dado aquele cenário, como que vai fechar um mês e tal, enquanto que algumas empresas às vezes demoram, muitas vezes você entra dentro de uma empresa e a contabilidade fecha, sei lá, no dia 20 do mês seguinte e tal. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona isso e trazendo para a realidade como que as empresas também podem tentar aplicar isso, né, no seu dia a dia. Perfeito. Então, a gente, ao longo, né, da história aí da FUCAP, né, como eu venho da contabilidade, eu sempre tive um foco de um olhar muito crítico em relação aos nossos controles de fato, a nossa contabilidade de alguma forma, né? Que inicialmente era pequena e tal, em algum momento você vai criando volume, e em algum momento nós implementamos uma área de controladoria, exatamente para gerar realmente esse controle na empresa como um todo, e principalmente a contabilidade. Por que é importante você ter uma contabilidade atualizada aí todo dia? Cara, principalmente numa empresa onde tudo é contabilizado, não tem nada por fora lá, então tudo é contabilizado. Então, contabilidade cria um valor ali imenso. Por quê? Poxa, eu chego lá de manhã, já contabilizou o dia de ontem, já conferiu, meio-dia eu entro lá, eu vejo o balancete, eu vejo as contas, e atualizado, praticamente quase online, né? Só o tempo de processamento aí. Então, isso é muito bom para quem está na gestão, porque diariamente você consegue ter os números de hoje, de ontem, vamos dizer assim, né? Mas, e ainda com projeções para frente, do que vai estar acontecendo para frente. Então, isso é possível de fazer? É fácil? Não é tão fácil, porque você tem que ter um processo de sincronização, né, de todos os seus sistemas para permitir isso. Então, a nossa contabilidade lá, ninguém faz um lançamento contábil na mão, vou debitar a conta tal, creditar a conta tal, ninguém fica olhando o documento. Não, o documento chegou para a atividade aí que aconteceu, né? Ela chegou, você vai lá e cadastra, né? Se é uma compra, se é um pagamento e tal, lá no nosso ERP, e automaticamente, diariamente, ele vai lá, importa aquilo e automaticamente gera a contabilidade. Então, a nossa contabilidade, o papel maior dele é conferir se aquilo está correto. Então, isso permite, né, que você tenha uma coisa mais ágil, mais precisa, né, porque tudo sincronizado. Então, assim, o trabalho maior está nesse sincronismo, nessa parametrização toda que tem que ser feito, e dependendo do sistema que você usa, que permita fazer isso ou não, né? Então, isso nos ajuda muito aí diariamente, e a gente tem KPI lá que, se não fechou até tal hora, fica vermelho lá num painel de gestão à vista que a gente tem, né? Imagino que mais do que a ferramenta em si, tem um aspecto da cultura também, né? Perfeito. Como é que foi, por exemplo, essa implementação da contabilidade diária? Em que momento vocês implementaram isso? E se era, por exemplo, se era uma contabilidade externa, vocês tiveram que internalizar, se vocês sempre tiveram contabilidade interna por vocês já terem um background de contabilidade, como é que foi esse processo de implantação e parametrização? Perfeito. Então, inicialmente nós tínhamos um responsável pela contabilidade, era um escritório externo, embora a gente não ficava mandando documento para contabilizar lá, nós tínhamos pessoas internas que faziam toda sob a supervisão deles. Mas ainda era meio engatinhando, vamos dizer assim, né? Eu desde que eu era professor na Universidade Federal, eu sempre procurei olhar aquele aluno parece que é bom, né? Vamos para lá fazer um estágio comigo. E tanto que a contadora que eu tinha, que acabou de sair agora, ela estava lá há 15 anos, foi pensada assim. Então eu treinei esses meninos, né, enquanto professor lá, e depois no dia a dia ali, toda dúvida que eles tinham, eles iam lá na minha sala, vamos conversar comigo, vamos conversar. E aí chegou a dúvida é essa, pegava lá a teoria, vamos lá, isso aqui, parará, fazia entender aquilo ali. Então, esse processo ele foi meio que crescendo de forma natural. E a meta era, temos que ter uma contabilidade diária. Né? É claro, isso aconteceu, eu não vou lembrar o ano exato aqui, mas aí de 2010 a 13, mais ou menos, é que a gente, por meio de outros sistemas que nós implementamos lá, que nos ajudou a criar essa cultura de não deixar para depois. Tinha que ser feito agora, dentro de um prazo definido, né?
Esse outro sistema que eu estou colocando aqui foi um sistema que nós desenvolvemos internamente de controle de tarefas e processos. Então essa era uma necessidade que a gente tinha, de controlar tudo que era feito na instituição. Eu ficava assim, via as coisas, peraí, perdeu o prazo lá, cara, não pode, o aluno deixou de ser atendido. O aluno reclamou de alguma coisa. O aluno reclamou lá que ele não foi atendido no prazo. Eu falei, cara, como é que eu controlo isso? Como é que eu sei se aquilo aconteceu ou não? Então foi aí que nós começamos a desenvolver uma ideia. Aí teve inclusive um aluno de mestrado lá que queria desenvolver lá uma dissertação, estava sem tema, e eu sentei com ele e falei assim, olha, eu tenho um problemão aqui, ó. Você quer ajudar a resolver? E ele fez a dissertação dele, né, tentando criar metodologias de como enxergar isso e tal. E dessa dissertação depois foi pensado lá um sistema, né? Hoje esse sistema, eu vou até fazer a propaganda, né? O sistema Ótima, o nome desse sistema, que foi implementado experimentalmente dentro da FUCAP. Nós ficamos vários tempos fazendo teste e tal, depois virou uma empresa autônoma e hoje é vendido aí no mercado esse sistema, que é um sistema de controle de tarefas e processos. Então, durante essa implantação, claro, durou aí talvez um ano mais densamente, depois foi mais manutenção até se normalizar. Mas aí sim você tem que ter um processo de aculturamento muito forte. E aí não era só da área de contabilidade, era a empresa como um todo, né? Sim. Desde quem atende o aluno lá na frente, atende o cliente direto, quanto o financeiro, ou seja, os prazos dessas coisas todas. Então o sistema, ou seja, nós passamos por um mapeamento de todos os processos, levantamento de todas as atividades, isso inserido dentro de um sistema, e cada processo, cada atividade lá tem um prazo. Então assim, se é um aluno que requereu lá uma declaração de que ele está matriculado, né? Isso hoje nem é automático, já sai automático do site, mas na época não era. Então, ele fez o pedido no canal adequado lá, já cai na fila de quem vai entregar, ou daquele grupo de pessoas que vão entregar. Caiu na fila lá. Ele tem, 72 horas para entregar, por exemplo. Aí vai cair lá. Quando estiver faltando 24 horas, que é no dia, né, durante o dia da entrega, fica amarelo, ou seja, de verde vai para amarelo aquela tarefa. E se ele passar o dia e não entregou, fica vermelho. Então assim, você tem um painel de gestão à vista com todas as demandas daquele setor, daquela área, daquele professor, inclusive os professores também têm um painel para eles lá. Então assim, qual era o temor de todo mundo? Se tivesse passando alguém, o chefe está passando, tá vermelho. Opa, peraí, vamos ver por que está vermelho, né? Então, assim, é claro, essa questão não era só de punir a pessoa, mas era entender o que estava acontecendo. Sim. Até mesmo que, olha, você tem um gargalo de processo, tem uma fila aqui que está amarela, vence hoje, não vai dar tempo de fazer. Se não vai dar tempo, cara, força-tarefa. Então, traz pessoas para ajudar aquilo a acontecer, mas não pode ficar vermelho. Então a gente foi trabalhando isso e com o tempo, no início teve muita resistência, as pessoas não quererem aquele sistema. Hoje eu diria que as pessoas não vivem sem o sistema. Se chegou lá e falou, o que eu tenho para fazer hoje? Ele abre o sistema, está lá a lista de tarefas que ele tem que cumprir, com os prazos e tal. Se acabar a energia e não tiver aquilo ali, ou se o sistema estiver fora do ar e não conseguir acessar, ele fica sem saber o que ele vai fazer no dia. Então assim, o sistema é o guia de todo o trabalho hoje, e a gente tem esse controle. Então, assim, eu consigo entrar lá no painel de cada setor e ver, tem alguém vermelho? Eu vou clicando, eu sei qual é a tarefa que está atrasada, né? E aí você já liga direto para a pessoa e tal. Enfim. Um desafio que eu vejo desse aspecto tem dois extremos, né? Um de você ter processos muito bem estabelecidos e rígidos, e no outro você não ter esses processos estabelecidos e você fica numa perspectiva de muita subjetividade, enfim. Mas, ao mesmo tempo, se você tem processos muito rígidos, você corre um risco ali de isso minar um pouco um pensamento um pouco mais inovador, um pouco mais criativo. Qual cuidado vocês tiveram para que vocês tivessem, de fato, esse processo muito bem estruturado, mas, ao mesmo tempo, não perdessem a capacidade de inovar e criar? Então, é interessante isso. A implantação, ela foi feita da seguinte forma, né? Na hora de desenhar o processo, ficava sempre uma dúvida. Eu vou detalhar em muitos pontos ou eu vou deixar umas coisas mais pulando? Então, a ideia primeira foi, vamos detalhar ao máximo.
e aí depois teve uma rodada de ajuste. Passou um tempo, cada um no processo vai rever o seu processo. Poxa, ele está demorando muitas etapas, né? Tem como encurtar? Tem etapa que está desnecessárias? Opa, ele mesmo já vai listando. Então, assim, uma rodada de, já enxugou bastante. E a gente tem rodadas de revisão praticamente todo ano, de cada um dos processos. E foi implantado na época um processo que a gente chamava de corrida diária, né? Então, todo dia, determinada hora, tinha 15 minutos que aquele setor ele tinha que fazer uma reunião em pé, para poder ser rápida mesmo, e aí ele pegava do que aconteceu da última reunião de ontem até a reunião de hoje, o que teve de anomalia, de pontos fortes, pontos fracos. Peraí, tem um processo aqui que ele não está bem, eu tenho uma ideia para fazer diferente. Aquilo ali já gerava uma ação de melhoria contínua, já abriu uma tarefa, quem ia ser responsável de analisar e tal, com data para ser entregue lá na frente. Então isso diariamente, essa corrida, e aí semanalmente tem uma corrida de gestores, que vão trazer, enfim, isso até chegar no topo em cima, né, da gestão maior. Então esse processo ele ajudou muito a criar um pouco desse processo das pessoas pensarem diferente. E a gente já teve, né, a pandemia acabou atrapalhando um pouco, a gente acabou não adotando algumas coisas durante a pandemia, que a gente quer voltar agora. A gente já teve concurso de melhores práticas internas por setor, já premiamos. Então, assim, a ideia é que cada setor, cada gestor ou cada colaborador possa pensar o que ele está fazendo. Será que não tem um jeito diferente de fazer isso? Um jeito melhor, né? E com certeza, toda vez que você dá um estímulo para que isso seja repensado, vem 1001 ideias. E nós somos muito abertos sempre a incorporar realmente essas ideias, que é aí que eu acho que quem está lá na ponta lá é que sabe, né, o detalhe da tarefa especificamente. Então não dá para eu lá em cima olhar e falar, não, faz assim, não. Ele sabe melhor do que eu onde o calo dói, e aí sim ele pode apresentar uma sugestão que a gente vai validar ou não, né? Então acho que é nesse sentido. Tentar fazer um resumão aqui, Valcemiro, do sistema, né, que a gente conversou. Então você tem um trabalho de mapear, né, mapear e identificar requisitos de todos os processos, né, quanto tempo, qual é o requisito de tempo que eu tenho que atender para aquele processo. Você tem uma metodologia de Kanban, que é o que eu tenho que fazer, o que está na fila de prioridade a ser executado. Isso tudo te traz um painel de gestão à vista, né, que você claramente, visualmente, consegue identificar quais são os problemas que você tem. Você tem rotinas de equipes, né, para justamente tratar problemas, tratar prioridades, o que eu vou fazer, e se o Kanban lá estiver vermelho, você já trata aquilo na mesma hora. Fala, pessoal, estou com dificuldade nessa ação, o que nós vamos fazer aqui, né? Não sei se foi a lógica é essa, mas quando você vem para a contabilidade diária, né, eu acho que talvez vocês só conseguiram implantar a contabilidade diária porque todos esses processos estavam muito bem mapeados, né? Então todo mundo sabia ali o que tinha que ser feito, e aí você consegue chegar talvez à excelência aí de ter uma contabilidade, um fechamento contábil diário, né? Então é um pouco isso o resumo da... Exatamente. Eu acho que você resumiu bem aí, e assim, esse processo da contabilidade realmente, assim, esse sistema teve muita influência para que a gente conseguisse chegar no ponto, né? Porque você imagina, a contabilidade apura lá, vamos pegar a parte tributária, ela apura e tem que pagar o imposto dia tal. Por que eu vou ter que ter a guia recebida só na véspera? Não, eu posso ter antes. Então você calibrava o prazo que você queria aquilo acontecendo no sistema, né, no sistema Ótima lá, que você ia calibrando os prazos. Eu não preciso dizer que isso, eu sei que a demonstração tem que estar pronta dia tal, mas é para entregar lá para o gestor e tal, mas ela tem que ficar pronta dias antes, então você já vai lá e trava aquela data anterior para ter tempo de analisar. Então o sistema permitiu tudo isso. E só um ponto, nós temos lá, por exemplo, uma ouvidoria na empresa, e a tarefa da ouvidoria, toda vez que entra uma ouvidoria, o prazo são 2 horas para ter a primeira ação, senão fica vermelho lá. Entrou a ouvidoria, ninguém tomou providência, já vai para o vermelho, com 2 horas. Porque é um processo que tem que ter resposta imediata, né? Então, aí depende do tipo de tarefa especificamente que acontece que o sistema vai realmente trabalhando. E aí, você tocou num ponto, essa parte da contabilidade, né?
o sistema também foi testado num escritório de contabilidade, especificamente no escritório de contabilidade, e se adequou muito bem. Então, hoje, a maior parte dos clientes lá da empresa do sistema são escritórios de contabilidade, porque eles têm diversos clientes, tem que entregar a contabilidade com prazos, né? E todo mundo perdia prazo, o empresário pagava o imposto com multa porque não recebeu a guia e tal. Isso organizou a vida dos escritórios e eles têm isso tudo bem mapeado. Então, assim, eu acho que a ferramenta ela te ajuda muito a você criar realmente uma cultura e tal. E mais, a ferramenta permite você verificar qual o tempo realmente que cada funcionário trabalhou durante o dia. Você mede a ociosidade dele ainda, porque a partir do momento que ele puxa uma tarefa para tratar e devolve, é o tempo que ele está tratando ela. Então, enfim. Dá para você programar até o ócio criativo que o Bruno estava sugerindo. Exatamente. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que eu acho que dá para melhorar numa gestão quando você tem metodologias claras do que você quer e ferramentas, né, que espelhem essas metodologias que você queira adotar. Eu acho que esse é o principal ponto aí. E, é claro, pessoas também que tragam sempre esse processo de inovação, né? Porque aquilo que nós pensamos lá em 2013, provavelmente muita coisa hoje já não existe, já mudou, porque o tempo evolui, né? O processo evolui, novas tecnologias surgem, tem aí a robotização hoje de quase tudo, então, enfim, só para você ter ideia, hoje quando o funcionário chega para trabalhar lá 8 horas da manhã, o robô já foi no banco, já pegou extrato, já baixou lá no sistema, ele só chega para conferir. Aí não tem mais essa interação de abrir banco, não, já foi feito, né? Então, assim, e cada vez mais nós temos tecnologias que nos ajudam a avançar, né, nesse tipo de procedimento, nesse tipo de processo. Você está comentando sobre a dinâmica de utilização de ferramentas e tecnologia, mas eu vejo que houve uma aceleração, principalmente nos últimos 2 anos, nas dinâmicas de trabalho mesmo, das pessoas, né? E aí um pouco de um conceito, talvez aí, inicialmente no início da pandemia, falou-se muito em home office, mas acho que depois de um certo tempo, depois de um ano e pouco, começou-se a falar no conceito de anywhere office, né? Como que isso funciona para vocês? Como que você tem olhado isso, por exemplo? Se vocês já têm um sistema hoje, um painel de gestão à vista que fica no local de trabalho, mas como que você vê isso com o futuro da relação de trabalho, do gerenciamento do negócio que vocês têm nas diferentes regiões? Isso funciona para vocês? Essa dinâmica já foi testada? O gerenciamento de pessoas tem funcionado? Na prática, tem funcionado também num gerenciamento mais remoto, vamos dizer assim? Sim, então, hoje, assim, a gente tem poucas pessoas home office. Teve no período da pandemia, hoje cada um voltou, mas eu tenho pessoas, aqui em Vitória, tem gente no Rio, Belo Horizonte, Brasília, Maranhão, né? Mas tudo é centralizado em Vitória, o controle disso tudo. Então, assim, eu tenho uma auxiliar administrativa que está lá, um auxiliar de atendimento está lá no Rio de Janeiro. A chefe dela está aqui em Vitória. Uhum. E ela faz tanto tarefas da área do Rio, tarefas de Belo Horizonte, tarefas de Vitória. Assim, ele é um funcionário que pode estar alocado aqui na casa dele ou lá no Rio. A gente coloca nas unidades porque tem que ter alguém, chegar alguém lá, tem que atender, aquela coisa toda. Mas ele é um funcionário que ele trabalharia aí no sistema em qualquer parte que ele estiver. E é claro, aliás, as unidades também têm já um gestão à vista lá, mas assim, independente de ter lá ou não, o líder, né, que está liderando esse grupo, ele consegue ver no painel dele, lá na parede, ou no computador, ele acessa lá, tem um painel no computador. Então, assim, ele consegue mapear e verificar o trabalho de todo mundo, independente de onde ele está trabalhando, se é em casa, se é na empresa, se é em outra unidade, né? Então, o sistema permite isso. E aí está muito mais até, vamos dizer assim, na cultura do próprio líder, de criar os seus mecanismos de observação, né? Opa, peraí, eu vou verificar, tem um KPI aqui que eu vou olhar todo dia e tal, se isso está acontecendo, se não está. Enfim, aí é mais do líder criar o seu mecanismo de liderança, de como que ele vai engajar aquele funcionário realmente para fazer ou mais rápido ou menos rápido, enfim. Mas esse processo, eu diria que até mesmo durante a pandemia,
nós tivemos um sofrimento menor nessa área quando as pessoas foram para casa, porque o sistema já permitia. Foi só fazer os logins, né? Foi muito poucas adaptações nós tivemos que fazer nos sistemas, porque já eram online. Ou seja, ao invés dele logar na máquina dele lá no escritório, ele logou em casa, né? E com alguns atalhos que teve que colocar naquele momento, e depois até se normalizar. Mas não diria que não foi uma tarefa tão difícil. Senhor, eu queria explorar um ponto adicional. Eu vejo que a FUCAP está na vanguarda da utilização não só de ferramentas, mas também de metodologias, enfim, de estar um pouco à frente em relação ao que talvez outras instituições acabam tendo. A gente comentou até aqui em relação, por exemplo, ao Hub, né, dessa conexão com o mercado, inicialmente na criação da própria empresa, de entender as necessidades do mercado e formar profissionais para o mercado. E eu vejo que, por exemplo, aqui no Espírito Santo era uma coisa que eu particularmente não conhecia e vi inicialmente na FUCAP, que é o Finance Lab, né? De você ter uma formação para profissionais do mercado financeiro, e isso foi para mim, eu que sou formado em engenharia, depois fui mais para uma área financeira e acabei tendo um contato maior com aspectos da administração. A minha formação inicialmente acabou tendo que ser muito no dia a dia, na prática de empresas mesmo, e ter essa formação do dia a dia. O que vocês têm enxergado? Qual que foi a visão que vocês tiveram nessa implementação especificamente desse laboratório, e o que talvez vocês tenham vislumbrado em relação a como a gestão interna de vocês, as experiências que vocês têm internamente, como que isso pode ser passado também para os cursos que vocês têm? Tá. Então, o Finance Lab, né, o Laboratório de Finanças, foi pensado aí meio que concomitante lá com o Hub, né? Na verdade, não é uma outra coisa, é uma coisa complementar aí, exatamente de ligação direta com o mercado. Só que o laboratório ele tem um foco específico que é realmente finanças. A gente tem, inclusive, um painel da Bloomberg lá, com cotações aí mundo inteiro, aquela coisa toda. Fizemos parceria, inclusive, com uma corretora de valores, né? Que é a Valor, ligado lá a XP, exatamente para a gente poder até fazer operação ali dentro, né? Durante as aulas, algo nesse sentido. Mas a ideia foi ter um ambiente onde eu pudesse focar estudos realmente em finanças, mas com práticas de mercado de fato. Então ali eu tenho todas as matérias da graduação, às vezes até do mestrado, dos MBAs, que envolvam finanças, ocorre ali naquele ambiente. Além disso, eu tenho cursos também voltados para o mercado e a ideia é levar empresas lá para dentro também, para ter essa interação direta aí com a área de finanças especificamente. Isso eu diria que tem avançado bem. Assim, nós tivemos no ano passado, 2020, 2021, nós tivemos 2 times de alunos lá que... aliás, criamos uma liga de finanças lá, os alunos criaram uma liga de finanças que funciona ali no laboratório, e essa liga de finanças, eles candidataram ao CFA Challenge, que é o desafio lá, né, de finanças mundial, e o primeiro time, assim, eles ganharam aqui no estado, no Brasil, América Latina. Quando chegou nas Américas, né, as 5 Américas lá, foram 3 times dos Estados Unidos, um no Canadá e o nosso aqui. E eles ficaram em segundo lugar. E aí os Estados Unidos ganhou e depois os Estados Unidos perdeu, acho que foi para a Dinamarca, não me lembro. Foi um outro país lá, que eram os 5 continentes disputando, né? Então, assim, a gente viu que foi um bom resultado, porque os caras chegaram quase, na primeira vez, chegaram quase no topo. Em seguida, teve um outro desafio de Venture Capital, nível América Latina, e ganhamos, né? O time lá com 4 alunos de 4º período ganharam. Eram 2 alunos de economia, um de contabilidade e um de administração. Ganharam o desafio na América Latina, que era um valuation de uma empresa que eles tinham que fazer, e o deles foi o melhor lá colocado entre todos os... Então, assim, isso é fruto do laboratório de finanças, ou seja, das discussões que ocorrem ali e tal. Então, o que a gente tentou criar nesses ambientes da FUCAP é assim, um ambiente aberto mesmo. Então, o próprio hub de inovação, a gente tem toda essa pegada do aprendizado ali, mas assim, qualquer empresa que queira ir lá, usar uma sala do Hub para fazer uma reunião, nós temos várias salas amplas lá, né? Nós temos várias empresas que têm que fazer reunião de conselho de administração lá dentro. E a gente quer que as empresas vão sim, porque a gente quer que eles nos conheçam, saibam o que está acontecendo lá dentro, e vão recrutar seus alunos, seus funcionários lá dentro.
e levem projeto para a gente também executar junto com eles, ou levem problemas para a gente achar a solução junto com eles. Então, a gente criou esse ambiente exatamente com essa interação direta com o mercado. Além disso, né, tem o Café Ilu, né? Ilu vem de iluminação, iluminismo, que fica lá num canto lá da área lá da FUCAP. É um restaurante, né, com café, padrão muito bom, com rooftop, e toda a mobília deles são mobília parecida com mobília de escritório, porque é também um espaço de coworking. A gente quer que a comunidade vá para lá, vai lá tomar café e fique trabalhando à tarde. Então isso já ocorre muito lá. Eu tenho várias empresas que têm ido fazer happy hour lá, leva seu grupo de funcionário, aí lá ele encontrou com o meu professor, encontrou com um aluno, daqui a pouco estão conversando, já deu um match lá e já vai para... Então assim, é um ambiente realmente aberto para que aconteça principalmente discussão de ideias, negócios, e aí daí para frente E isso tudo você tem na internet, energia, lá tudo à vontade, né? Abriu até uma choperia agora, pode ir lá tomar um chopinho artesanal lá, tudo automatizado, né? Você já chega, libera lá no celular, já põe seu caneco lá, enfim. Então a ideia é ter um ambiente realmente aberto. E para fechar esse ciclo, nós vamos construir ainda esse ano uma academia de ginástica, que vai ficar em cima de um dos prédios lá, e uma piscina olímpica ali dentro. Então, assim, a ideia é que Isso é disruptivo. Disruptivo. Então, o aluno, o startupeiro, o professor, a comunidade que esteja lá credenciada a estar ali dentro, ele possa estar lá estudando, trabalhando, se divertindo, descansando, enfim. Só vai faltar dormir lá em algum lugar, mas aí é um próximo passo. Olha, no rooftop em cima tem umas redes lá já que dá para dar uma boa descansada. E tem toda aquela floresta ali, né? A gente deu uma mexida agora, uma humanizada mesmo nas mesas, no piso. Então, assim, tá bem diferente lá agora, que é exatamente para as pessoas irem e se sentirem num ambiente que ela goste de ficar, e amanhã ela quer voltar lá, entendeu? Então esse é o campus que a gente está preparando aí. Na mesma linha do que o Bruno perguntou, e já para a gente encaminhando também para fechar o nosso bate-papo, tem um curso de o Contador Global, né? E a gente que está à frente de consultoria, a gente vê às vezes muito que a contabilidade, o papel da contabilidade às vezes fica muito de cumprimento de requisitos legais, né, enfim, apurar o imposto, fazer o fechamento de folha e tal. E eu acho que a contabilidade, se usada, né, com toda a inteligência de informação que ela tem, ela pode ser uma vantagem competitiva, né, um driver estratégico para boa parte das empresas, né, para todas as empresas. Então, como que você vê assim, esse papel, como que a gente pula para essa etapa de contador global e estratégico para os negócios, né? Então, a contabilidade realmente, assim, eu acredito que no Brasil a maior parte aí dos contadores, né, isso vem de uma cultura, de um momento que demandou dessa forma, e essa mudança está demorando um pouco a acontecer, mas muitos estão aí muito atrelados à contabilidade ligada a cálculo de impostos e para aí. Ou fazer um balanço né, um balanço que ele entregue 6 meses depois, que já não serviu mais para nada, enfim, mas para cumprir um requisito legal, né? É claro que a parte tributária, ela, ao longo dos anos, ela demandou muito do contador, e demanda ainda, porque é uma parafernália de regras que muda todo dia, então isso demanda muito tempo dele. E se ele não fizer isso bem feito, a multa vem direto, então é o que ele dá preferência para fazer. Mas a contabilidade não é só isso, ele não para nesse mundinho aí, isso é um pedacinho, né? Tem toda uma amplitude de informações que podem ser geradas, especialmente para o tomador de decisão, quem está interno. E assim, nível internacional, esse escopo ele tem cada vez estado maior, né? Então, para vocês terem ideia, quando a gente fala de ESG hoje, né, ESG, já tem relatórios, né, sendo pensado, inclusive aqui no Brasil, já foi trazido para cá, por exemplo, um relatório chamado Relato Integrado, que é você ter uma peça, né, onde aí você vai relatar todas as suas questões sociais, ambientais, governança, financeiro, num único relatório, num relatório simples que eu digo assim, em menos página, mais objetivo,
e que a contabilidade tem que fazer. Poxa, mas eu tenho que relatar o que é social. Cara, olha o nicho que você tem na mão de ambiente, né? É espelhar num relato aquilo que de fato ocorre na estratégia da empresa, no dia a dia, essa coisa toda. E aí o Conselho Federal de Contabilidade acabou de criar uma norma lá, incorporando isso para o contador realmente atuar. Então, assim, muita coisa que dá para avançar, que dá para ir. Agora, o problema às vezes está na formação dessas pessoas, né? Muitas pessoas são formadas para calcular impostos. E aí, quando foge um pouquinho disso, ela não consegue. Por quê? Para você ser um contador executivo, que você consiga, junto com a empresa, pensar a estratégia, traduzir aquilo em números, né? Mensurar, realmente relatar isso tudo, fazer prognósticos, né? Enfim. Pô, o cara tem que entender um pouco mais de economia, ele tem que entender um pouco mais de métodos quantitativos, ele tem que entender um pouco de gestão, de fato, de tecnologia. E isso não está presente, eu diria, são poucos cursos no Brasil que tem isso mais presente. Então, assim, tem uma defasagem muito grande na formação desses contadores. Então, às vezes, por mais que ele queira fazer, ele não tem uma base sólida que faça com que ele pense daquela forma, entendeu? Às vezes falta de base mesmo. E aí você pode verificar, nas empresas onde você tem um cara contador, pô, o cara deslanchou e tal, ele é também economista, ou ele vem da engenharia, então assim... Ou ele é formado na FUCAP, né? Formado na FUCAP, muito bem, não ia dizer direto não, mas é sério, eu tive essa semana com uma pessoa que ele falou que tem um estagiário lá que é aluno nosso, e ele falou que, poxa, eu tenho lá acho que quase 20 estagiários de diferentes locais, e tinha esse da FUCAP. E aí ele foi fazer um teste lá, né? Começou a perguntar quem aqui sabe o que é M&A, não sei mais o que lá. Pegou umas 4, 5 siglas, né? Que quem não está aí ligado não vai saber o que é. Principalmente quando você fala M&A, o cara, se ele não está bem no inglês, ele não vai saber nem o que o cara disse, né? Aí, pô, legal, o aluno levantou a mão e, pô, deu uma aula lá do que era cada uma daquelas coisas. Aí, pô, fiquei impressionado, porque nenhum aluno sabia aquilo ali. Mas isso faz parte lá, o cara estudou finanças lá, então assim, a gente vai no fundo, a gente aprofunda o conteúdo. Então esse é um grande diferencial que gera, e eu não diria um contador, gera um executivo de empresa que sabe muito de contabilidade, sabe muito de economia, sabe muito de gestão, e ele consegue transitar bem ali dentro desse processo como um todo, né? Então acho que esse é o ponto. E aí um último detalhe que eu esqueci de comentar num ponto que eu falei, né, a FUCAP ela sempre foi focada em negócios, né? Começamos lá com a administração, contabilidade e economia, mas estamos ampliando isso, né? Nós começamos este ano um curso de direito, e aí um direito voltado para negócios, né? Então, e é bem integrado mesmo, tem várias aulas que são lá do core de administração, contabilidade e economia que estão dentro do direito, aliás vão estudar juntos. Então isso envolve matemática financeira, isso envolve microeconomia, macroeconomia, contabilidade. Então assim, o pessoal do direito vai ter que entender bem um pouco de números também. Porque ele tem que... A ideia é que ele saiba que uma decisão judicial que ele esteja defendendo ou atacando, ela tem um resultado econômico disso, né? Tem um reflexo econômico. Pô, como é que ele mede isso? Vai ter que entender isso, né? Toda essa parte de insegurança jurídica e tal, pô, a gente está trabalhando, e é um curso tempo integral, inclusive, os alunos ficam lá de manhã, à tarde, e assim, começamos esse ano, e a novidade que vem, não sei se no segundo semestre, vai depender do credenciamento, mas provavelmente 23, é um curso de ciência de dados. Opa. Esse já só estamos aguardando lá o credenciamento para iniciar. E também, novamente, todo integrado com toda essa área de negócio. Quer dizer, o cara de ciência de dados, ele vai ter o foco lá em análise de dados, em programação, aquelas coisas todas, mas ele vai entender de economia, ele vai entender de contabilidade, vai entender de gestão de forma geral. Já estou vendo que eu vou criar um canal de comunicação direto aqui para o estudante sair direto da FUCAP e vir para cá para trabalhar, que certamente assim, vai ter uma bagagem interessante. A gente já tem várias empresas que assim, têm deixado o canal aberto lá, só que assim, qual é o nosso problema? Alunos de 7º, 8º período, se for lá hoje, não tem nenhum lá, porque todos já foram laçados por alguém, antes de formar, entendeu? Então assim, eu não tenho um aluno formado, estava aqui um aluno formado, vê se
te ajuda aí. Não, ele já foi, ele vai antes. Ele sai para estagiar, já é contratado e lá fica, né? Pra gente isso é muito bom. Esse eu entendo que foi o propósito inicial de fato comunicar a academia com o mercado e pela história que a gente vê, certamente vocês estão fazendo isso de forma brilhante, né? Alcemiro, queria agradecer, tem papo para horas e horas de conversa aqui, mas queria agradecer sua presença aqui no Gestor, acho que foram insights muito bacanas, parabéns pelo resultado que vocês estão alcançando, é indiscutível, o sucesso que vocês estão tendo, e esperamos em breve ver aí a FUCAP em todo o Brasil, aí, levando a bandeira capixaba, da qualidade do ensino capixaba para todo o Brasil. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tá certo, eu que agradeço. Gostei muito do modelinho que vocês criaram aqui, né, do gestor, né? Ele estudou na FUCAP, né? Brincadeira, mas queria aqui agradecer realmente a oportunidade aí de falar um pouco dessa história. A gente vai lançar agora, nos próximos meses, aí, um livro dos 21 anos da FUCAP, né, onde tem a história da FUCAP, a minha história, a história do Aridelmo. Daqui a um dia vai estar no ar ali. Bacana. Fantástico. A gente vai ficando por aqui. Você que gostou, compartilha esse episódio com alguém. Um abraço, valeu, até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço.